Capítulo 31. A terra da promessa e a espada da justiça. O Jordão corria forte diante deles, suas águas barrentas deslizavam rápidas como um obstáculo natural que separava o passado do futuro, o deserto da promessa, a incerteza da conquista. O povo se reuniu à margem, seus olhos fixos na correnteza, e por um breve momento o medo se fez presente. Mas eu já havia aberto águas antes. Josué se ergueu entre eles. Seu olhar não vacilava, pois sabia que eu estava com ele, assim como estive com Moisés. Ele olhou para os sacerdotes e ordenou que avançassem, levando a arca da aliança diante do povo. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio parou. O Jordão se levantou como uma muralha invisível, as águas se recolheram e diante deles surgiu um caminho seco, assim como no Mar Vermelho. O povo atravessou, primeiro hesitantes, depois confiantes. Cada passo que davam era um passo em direção à herança que eu havia prometido a seus pais. Quando todos chegaram ao outro lado, ordenei que pegassem 12 pedras do fundo do rio e as colocassem como memorial, pois queria que as gerações futuras olhassem para elas e se lembrassem de que o Deus que abriu o Jordão era o mesmo que caminhava com eles. E então a conquista começou. Diante deles estavam cidades fortificadas, povos poderosos, guerreiros experientes, exércitos que confiavam em suas muralhas e em seus deuses de pedra. Mas eles não sabiam que estavam lutando contra mim. O primeiro desafio foi Jericó. Os muros eram altos e impenetráveis, feitos para resistir a qualquer ataque. Mas eu não precisaria de espadas para derrubá-los. Ordenei que marchassem ao redor da cidade por 6 dias, e no sétimo dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, os muros tremeram e caíram como folhas ao vento. Jericó foi entregue nas mãos de Israel e a terra começou a ser conquistada. Mas a batalha ainda não estava ganha. Havia muitos reinos, muitos povos. Povos que há muito tempo me rejeitaram, que escolheram viver sem leis, sem moral, entregues ao pecado e à corrupção. Não eram meus filhos, eram apenas criaturas que decidiram viver longe da justiça. Seus altares eram erguidos para deuses que exigiam sacrifícios humanos. Suas cidades eram marcadas pela perversão. Seus reis governavam com crueldade. Eu os havia suportado por séculos, esperando que se arrependessem, mas não havia mais redenção para eles. Israel avançou. Cada batalha era uma prova de fé. Não eram os números que definiam a vitória, nem a força dos guerreiros, nem a qualidade das armas. A vitória vinha de mim. Quando obedeciam, triunfavam. Quando se desviavam, falhavam. E então a terra foi tomada. Cada tribo recebeu sua porção. Cada família encontrou seu lugar. Cada promessa feita a Abraão foi cumprida. O deserto finalmente ficou para trás. E Josué, o servo fiel, envelheceu. Ele reuniu o povo e falou-lhes com firmeza: temam ao Senhor e sirvam-no com integridade. Se for difícil para vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então ele descansou. Seus olhos, que viram as muralhas caírem, que contemplaram a terra prometida, que testemunharam a fidelidade de Deus, se fecharam. E assim, a era de Josué chegou ao fim. Mas a história de Israel estava apenas começando. Pois agora, sem Moisés, sem Josué, sem um líder para guiá-los, cada homem teria que escolher se andaria nos caminhos da justiça ou seguiria os desejos do próprio coração. E assim começou a era dos juízes, um tempo de grandes vitórias, mas também de grandes quedas. Um tempo em que meu povo se afastaria de mim, e eu os traria de volta.